A reeleição entrou na pauta dos candidatos à presidência deste ano. O assunto é polêmico. Quem defende diz que o segundo mandato funciona como uma avaliação de quem está no poder. Quem é contra alega falta de renovação no cenário político. Este ano, o fim do segundo mandato virou promessa de alguns candidatos e dividiu opiniões dos eleitores. Eu acho que 4 anos é muito pouco. Eu acho que é um período mais do que razoável. A reeleição para cargos do Poder Executivo entrou em vigor no Brasil em 1998, após uma mudança na Constituição aprovada no ano anterior. Desde então, presidentes, governadores e prefeitos podem exercer um segundo mandato. Quem é eleito pela segunda vez só pode voltar a disputar o cargo depois de um intervalo mínimo de 4 anos. Mas existem países onde não há limites. É o caso da Venezuela. Em 2009, Hugo Chávez conseguiu implantar a reeleição infinita no país e só deixou a presidência depois que morreu. No Equador, o partido do atual presidente Rafael Correa se articula para aprovar uma emenda constitucional semelhante. Para evitar essa perpetuação do poder, alguns países proíbem a reeleição, mas o mandato costuma ser mais longo. No Uruguai e no Paraguai, por exemplo, o presidente é eleito por 5 anos. Se o mandato fosse de 6 anos, aí sim você pode estar retirando a ideia de reeleição, porque você demora muito tempo para aprovar um projeto, para passar todos os trâmites que é necessário para que você consiga governar. Para este cientista político, o Brasil deveria implantar um sistema semelhante ao dos Estados Unidos. O presidente norte-americano cumpre, no máximo, 8 anos de mandato e depois não pode concorrer ao cargo novamente. Essa lei existe desde 1942, depois que Franklin Roosevelt foi eleito por 4 vezes seguidas. A ideia de que você pode sempre repetir as mesmas figuras, né, eventualmente os mesmos partidos, do ponto de vista da pluralidade, que é uma essência da democracia, não funciona bem. Ailton, essa questão da reeleição. Isso é complicado, né? Nós vivemos durante uma ditadura de 21 anos que era uma reeleição permanente, né? Trocava só de militar para administrar o país, né? Depois tivemos um período em que tivemos os 5 anos do Sarney, que queria 6, né? E eu me lembro muito bem do Juscelino, que governou e queria mais 5 anos para poder completar sua obra, que tinha sido interrompida, segundo ele mesmo dizia, pela eleição que ele perdeu. Então, essa questão da reeleição, a meu ver, depende muito de como o eleitor vai escolher o seu candidato. Se o eleitor votou num programa e esse programa foi vinculado, ele tem que ser cumprido, talvez um programa para o país precise de mais de 4 anos para ser cumprido por aquele que promete cumprir um programa. Mas como no país não existe isso, nós temos eleição de 2 em 2 anos. Isso é um absurdo. Um absurdo. Se você passa agora, acabou a eleição agora, daqui 2 anos tem outras, são as municipais. Enfim, eu acho que nós temos que ver um mecanismo onde tenha que haver um processo que assegura uma boa administração e esse processo garanta que o povo possa ver o seu governante atingir os objetivos. 5 anos é um prazo, 6 anos é um prazo, 4 anos é um prazo, eu sinceramente não sei. Reeleição tem esses vícios todos do nosso país. O sujeito usa o mandato para poder criar condições para se reeleger, né? Faz projetos que nem está terminando o seu governo, está fazendo projeto sem se reeleger para o ano seguinte. Enfim, é realmente um absurdo esse processo que nós vivemos atualmente. Vila. Nós já tivemos na Primeira República, 1889 1930, mandato de 4 anos. Depois, de 45 a 64, mandato de 5, pela Constituição de 46, que se manteve durante os regimes militares até o pacote de abril de 77, que fez com que o mandato do presidente que tomou posse em 79, que era o Figueiredo, o mandato fosse de 6 anos e tal. Tem país, o México, tem mandato de 6 anos desde da Reforma Constitucional de 1933, desde o presidente Lázaro Cárdenas, que tomou posse em 34. Então, a França teve mandatos também longos, com reeleição, né? E assim por diante. Acho que depende de país para país. Nos Estados Unidos, como foi bem destacado pelo Moisés, até o presidente Franklin Roosevelt, não havia limites. Ele foi eleito 4 vezes, 32, 36, 40 e 44, né? Agora, depois houve alteração e permitindo só uma recondução e acabou tal. Eu acho que no caso brasileiro, eu sou favorável a uma recondução, eu sou favorável à reeleição, mas é necessário aperfeiçoar o mecanismo da reeleição. Não é possível que nos Estados Unidos tenha reeleição, mas existe uma jurisprudência histórica, vamos chamar assim, em que o presidente não usa do cargo para fazer campanha. Aqui o prefeito usa, o governador usa e o presidente usa. Então é necessário ter uma lei que faça com que aqueles que sejam candidatos à reeleição, por exemplo, se desincompatibilizem do cargo. A questão de dizer que quem é candidato à reeleição faz o último ano precisando
no seu mandato de ser reeleito e que isso é ruim, é bobagem. Porque se ele tem um candidato, tem um governador de São Paulo que disse que se fosse necessário destruir o Banespa, ele elegeria o seu sucessor. Ele, como homem de palavra, ele destruiu o Banespa e elegeu o sucessor. Então, me parece que a reeleição é necessário regulamentar melhor a lei. Agora, que ela é importante para a democracia, garantindo uma recondução de 4+4, eu sou favorável.